Então, quando você sabe quem você é, uma confiança começa a te inundar. E essa confiança é a confiança que vai começar a trazer coragem para dentro de você. Vamos caminhando para mais um dia, nosso segundo dia de live falando sobre semente. Sabrina, o que é semente? Sementes são suas potencialidades, é aquilo que tem dentro de você e tá aí pronto para se tornar algo grandioso, tão pronto para o que? Ser germinado, para produzir frutos para sua vida, frutos para a vida de outras pessoas, tudo aquilo que você pode dar pro outro. E quando a gente dá pro outro, a gente recebe na mesma proporção ou até muito, muito mais. Gente, essa é a lei de Deus. Essa é a lei de Deus. Então é melhor a gente entendê-la, é melhor a gente compreendê-la para que nós possamos o quê? Fluir nessa lei. Então nós estamos falando aqui sobre sementes, sobre aquilo que você tem dentro de você. Existem sementes dentro de você, sementes colocadas pelo próprio Deus. E todas as vezes que a gente usa essa semente, que a gente quando a gente volta o nosso olhar para essas sementes, o que acontece? A tendência dessas sementes serem cultivadas, delas brotarem, delas germinarem, né? E se transformarem em árvores, se transformarem em coisas assim que nós vamos nos beneficiar. Então, em Gênesis 1:1, lembrem-se sempre que o resumo de tudo isso que eu tô falando aqui para vocês está lá no meu Telegram, no projeto 7x7. Então, se você quer o resumo disso aqui, vai lá no meu feed, clica no link que tem lá e vai lá pro meu Telegram, que tem que estar lá todos os resumos, inclusive dos resumos dos temas passados. Então, em Gênesis 1:11, a gente está falando sobre semente e hoje eu vou estar falando sobre aprenda o segredo de dar propósito específico à sua semente. Você pegar e você entender qual a semente que você tem e quando você lançar aquela semente, você entender o propósito que você quer com aquilo ali que você está lançando, com aquilo ali que você está plantando. Então, em Gênesis 1:11 fala assim, ó: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja sobre a terra. E assim foi. Então aqui a gente já vê um princípio, que toda semente ela vai frutificar segundo a sua espécie. Existe um propósito em cada semente. Cada semente contém uma instrução invisível. Cada semente contém uma instrução invisível. Embora seja impossível vê-las, né, a olho nu, quando a gente olha, pega uma semente de melancia, dentro da semente de melancia existe o DNA da melancia. Aquela semente só vai dar melancia. Como eu falei da última vez, não adianta você querer o quê? Plantar melancia e colher uva, não adianta. Então, sementes de melancia produzam o quê? Produzam uma melancia. Então, as sementes que você tem, elas vão produzir segundo o DNA que tem dentro delas, Então, a semente de tomate contém instruções para quê? Produzam tomate. Então é preciso saber exatamente o que cada semente tem e o que elas vão produzir dentro de você. O que elas vão produzir, na verdade, o que elas vão produzir fora. As sementes estão dentro e semente é tudo aquilo que você dá, tudo aquilo que você lança fora. Semente não é para ficar dentro de você. Semente não é para você, a semente é para fora. A semente é para ser lançada, nem que seja uma oração. Uma oração é uma semente, é algo que você pode fazer.
é algo que você pode fazer. Então você pode chegar e dar um propósito para uma semente que você lança. Hoje eu vou dar um exemplo. Para vocês. Quando você pensa nessa questão do específico, quando você vai fazer algo, você fala assim, hoje quando eu fui correr de manhã, eu queria uma resposta de Deus, eu queria uma orientação de Deus, eu queria algo de Deus. E eu cheguei para Deus antes de correr e falei, Deus, eu tô aqui, eu vou correr agora, porque esse momento é um momento para mim que eu tiro para refletir, para orar, para conversar com Deus. Sabendo se é doida, sou doida. Cada um tem o seu jeito de conversar com Deus. E um jeito muito bom que eu achei foi o quê? Foi correndo. Nesse momento que eu tô correndo, não tem jeito, eu não vou ter que ficar preocupada com nada. Então ali eu coloco um louvor e eu coloco minha mente em Deus e ali eu consigo ouvir Deus muito mais claramente. Então naquele momento eu estava lançando uma semente. Eu falei, Pai, eu tô aqui. Eu tô aqui e eu quero te escutar. Eu quero te escutar, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua orientação. Eu quero ouvir o seu direcionamento. E aqui eu não tô correndo aqui para me distrair. Eu tô correndo aqui com a minha atenção no Senhor. Então eu lancei o meu tempo, a minha oração, tudo aquilo ali estava direcionado. Eu tô fazendo isso para isso. Você lança um foco. Jesus, quando ele veio, ele tinha várias sementes. Mas Jesus, qual era o propósito principal de Jesus? Jesus, ele veio para nos salvar. Jesus, ele veio para enfrentar a cruz. E Jesus, as sementes dele eram muito específicas em relação a isso. Então você pega sua semente, não é que você precisa 100% tá direcionando só para Deus, vamos dizer assim. Mas eu vou depois falar com você, você ter um foco. Como eu falei para vocês, é você chegar e fazer algo, mas entendendo o porquê você tá fazendo aquele algo. Você vai ler um livro, por que você tá lendo o livro? Por que você tá ali dispondo do seu tempo, né? Porque seu tempo é uma semente, é algo que você tem. É algo que você tem. E por que você está lendo aquele livro? O que você quer que aquele livro fale para você? O que você quer que aquele livro contribua com a sua vida? O que você quer que aquele livro contribua para que você entenda algo para a vida de uma outra pessoa? Seja clara. Seja muito clara quando você for falar, for fazer algo. Então hoje, quando eu fui sair para correr, antes de correr eu falei, Pai, eu tô aqui com esse tempo pro Senhor, mas eu tô aqui porque eu quero te ouvir. Eu quero saber isso. Eu quero uma orientação em relação a isso. Existia um propósito, existia um foco. E a chance de você sair desse foco é muito mais difícil quando você vai lançar uma semente e você já especifica o porquê daquela semente, o porquê daquilo que você está fazendo. Pai, eu tô aqui, eu vou na casa de uma pessoa, eu vou orar por tal pessoa, ou então eu vou lá, eu vou conversar com tal pessoa, eu vou dispor de uma semente que é o meu tempo, dispor de uma semente que é o meu conhecimento, dispor de uma semente, né, que eu chegar e deixar as coisas que eu tenho que deixar para poder ir lá, que é o meu tempo. E eu tô indo para fazer isso porque eu tenho essa direção, eu quero isso. E se o seu querer for segundo a palavra de Deus, se o seu querer for para abençoar o outro, se o seu querer for para abençoar o próximo, abençoar você mesma, porque você é abençoada, você abençoa outras pessoas. Então Deus tem o maior interesse em te abençoar. Deus tem o maior interesse, não ache você que Deus quer só abençoar o outro, não, Deus quer te abençoar. Porque você é abençoada, você abençoa o outro. Porque você é abençoada e começando a transbordar, você tem para o outro. Então não tenha vergonha de chegar para Deus e falar, Pai, eu tô aqui e eu tô fazendo isso porque eu quero isso. Pai, eu tô investindo o meu conhecimento nisso porque eu quero ganhar dinheiro com isso. Não tem problema, gente. Não tem problema.
Deus não tem problema com dinheiro. Quem tem problema com dinheiro é homem. Deus não tem problema com dinheiro. Entenda isso, ensinaram a gente errado em relação a isso. Deus não tem problema com dinheiro. Deus é o dono de todo o ouro, toda a prata. Tá tudo, é tudo dele. Então ele chegar e te dar, e te abençoar, e te conduzir para um lugar onde você tenha dinheiro, não tem problema. O que você tem que pedir também é: Pai, me ajuda a ter sabedoria para lidar com o dinheiro. Para que o dinheiro não seja meu senhor. O dinheiro vai ser meu escravo. Aí que tá a diferença. A diferença são as pessoas se matarem por causa do dinheiro. É as pessoas se matarem umas às outras por causa do dinheiro. Esse é o problema. Então Deus não tem o menor problema de te dar muito dinheiro. É só você alinhar seu coração. É só você entregar para Ele o seu coração e os seus pensamentos, entendendo que, Pai, aonde eu transbordo é aonde eu posso dar, é onde eu posso doar. Nem que você não doe dinheiro, mas a partir do momento que você, vamos dizer, você ganha, você tem sucesso profissional, você tem condição de abençoar pessoas, talvez com outras formas, não precisa ser especificamente dinheiro. Você pode, sei lá, ter mais tempo para poder dar atenção para outras pessoas, fazer algo por alguém, mas geralmente quando você transborda em algo, você vai abençoar o outro com aquilo ali, porque você não tem medo de quê? De que falte. Quando você transborda, quando você vê que a provisão do céu, ela é ininterrupta. Quando você vê que a provisão do céu é ininterrupta, você não tem medo de dividir, você não tem medo de dar, você não tem medo que roubem suas ideias, você não tem medo que te copiem, você não tem medo disso. Por quê? Porque você sabe que da onde vem, vai continuar vindo e não tem problema nenhum, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então você sabe que quanto mais você usa a sua semente, quanto mais você dá, quanto mais você lança, quanto mais você abençoa, mais você vai ter. Mais você vai ter. Então, eu saí para correr, né? Volta aqui, saí para correr com a minha semente especificada. Eu tô aqui porque eu quero te ouvir, porque eu quero isso, isso e isso. Porque eu quero uma palavra relacionada a isso. E aí o que acontece? Como eu falei para vocês, é muito mais difícil você perder o foco em relação a isso. É muito mais, eu fui e eu fiquei naquele foco. E eu não saí do foco. E eu fui abençoada com aquilo que eu pedi. Então, a chance de você não perder o foco, a chance de você ter aquilo que você pediu, a chance de você aumentar a sua fé é muito maior, sabe por quê? Porque você entende que aquilo que você recebeu não foi aleatório. Você entende que Deus te ouve, você entende que Ele está ali com você, você entende que quando você lança algo específico, quando você coloca algo específico, aquilo vai frutificar segundo aquilo que você pediu. Eu tô aqui dispondo do meu tempo, eu tô aqui falando com o Senhor e eu sei que o Senhor vai trazer para mim o que eu tô querendo, a palavra, que não vai ser nada fora do que a Bíblia fala que tem que ser. Então, se você lança uma semente, com um propósito específico, pode ter certeza que se estiver de acordo com a palavra de Deus, a semente vai germinar, vai frutificar e você vai colher segundo aquela semente. Tiago 1,6,8 fala assim: peça, porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida, ele está falando de pedir a Deus, né? Peça, porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então você tem que começar o quê? A experimentar essas experiências com Deus, entendendo que Deus, Ele está com você, Ele te ouve, que Ele vai, sabe, Ele vai estar ali junto, que você não é uma poeira no meio do universo. Você não é uma poeira no meio do universo. E essas experiências vão te fazendo o quê? Vão trazendo você, vai trazendo mais confiança para você. Vai trazendo mais certeza no seu coração da sua comunhão com Deus e desse amor que esse Deus tem por você. Então, quando for fazer algo,
peça. Pai, eu tô aqui, eu tô me dedicando, porque eu quero chegar em tal lugar. Eu quero isso. Eu quero alcançar esse lugar, porque eu quero abençoar tal pessoa. Pai, eu tô orando por tal pessoa. Eu tô aqui lançando a semente da oração. Perdoa essas pessoas. Pai, eu tô aqui lançando a semente dessa oração. Cura essas pessoas. Eu acredito na cura. Pai, eu tô aqui lançando essas sementes do amor para que meus filhos recebam esse amor, para que eles se sintam amados. Fale o porquê você está fazendo isso. Nem que é tão assim, parece óbvio, né? Mas só que a gente acha que é óbvio demais e a gente esquece, acaba não pensando a importância de você entender o porquê de cada coisa que você está fazendo. O porquê de cada ação. Uma semente é uma ação. É uma ação. O que cada ação sua tá querendo fazer, alcançar? Qual é o significado? O porquê? Tenha claro isso dentro de você. Cada ação, cada ato, cada pensamento acaba sendo uma semente dentro de você. Por que você está tendo esses pensamentos? Por que você está fazendo isso? Clareza, gente. Clareza em tudo. Clareza em tudo. Por que eu fui sair para correr. Eu fui sair para correr. Olha só, parece que é óbvio, né? Quando eu saí para correr, eu sei, todas as vezes que eu vou correr, são momentos que eu quero estar com Deus. Mas olha só como é que é louco o negócio, tá? Olha só como é que é louco. Quando eu não falo especificamente com Deus, Pai, eu tô aqui. Eu não tô falando pra Ele, eu tô falando pra mim. A gente acha que tá falando pra Deus. Deus já sabe, antes mesmo de eu estar lá, Ele já sabia que eu ia acordar hoje às 5 da manhã, porque eu acordo às 5h15, assim, venho aqui, tenho meu momento com Deus, e aí lá pra 7... Foi o que hoje que eu saí pra correr? Era 6 e pouco, assim, eu saí pra correr. E aí tem vezes que eu saio, já começo, mas esse momento é o meu momento que eu quero estar com Deus. Mas tem vezes que eu já começo a correr. E eu não paro e falo, Pai, eu tô aqui porque eu quero ouvir o Senhor em relação a isso. Eu preciso de uma orientação. Eu preciso de uma palavra sua em relação a isso. Quando eu não falo isso, a chance de eu chegar e começar a pensar em outra coisa, de um problema me atropelar no meio da corrida, sabe? Do meu pensamento se desviar ali de Deus, do propósito que eu tô ali, nossa, é enorme. Quantas vezes acontece isso? Quantas vezes acontece isso? Mas quando eu chego e falo, Pai, eu tô aqui. O Senhor sabe que eu amo fazer isso. Mas muito mais do que amar, do que tá aqui, correndo aqui, pegando essa brisa, olhando esse mar, muito mais do que amar isso tudo. Eu amo ouvir o Senhor falando comigo. Eu amo ouvir e receber a sua orientação. Eu amo, isso é o que me ajuda, isso é o que me fortalece, isso que me dá segurança. Isso é que me anima, é isso que me mantém firme diante do que eu tenho que fazer. É isso que faz com que, no momento em que eu tô fraquejando, em que eu acho que eu não vou dar conta, eu olho pro Senhor e eu falo, não sou eu que dou conta, é Ele quem dá conta, é Ele que vai me suprir naquilo. Então, quando eu falo isso, o negócio muda. O negócio muda completamente. Então, eu tô aqui, eu tô lançando uma semente. A semente do quê? Uma semente do meu tempo, uma semente do meu conhecimento, uma semente do meu amor por vocês, uma semente sementes que existem dentro de mim estão sendo lançadas aqui sobre a sua vida. Então, qual é o propósito disso? Qual é o propósito específico disso tudo aqui? Não é simplesmente eu chegar aqui e falar, eu tô aqui, gente, vamos ver a palavra de Deus, olha, gente, é isso, maravilhoso, olha como Deus é maravilhoso. Não, existe um propósito. E existe um propósito muito específico para mim, eu que tô lançando a semente. Existe um propósito muito específico para tudo isso aqui. E esse propósito é muito claro para mim. E esse propósito é uma responsabilidade que eu tenho com essas sementes.
É uma responsabilidade que eu tenho com o que eu estou fazendo com essas sementes. Existe um propósito. E esse propósito, todas as vezes que eu vejo a colheita, eu me alegro, porque eu sei que as sementes que eu estou lançando, elas estão pegando, elas estão germinando. Talvez eu ainda não esteja comendo o fruto dessa semente, visivelmente. Mas eu sei que a semente está pegando. Eu sei que pessoas estão tendo a vida transformadas, e esse é o propósito. Eu sei que as pessoas estão tendo vida transformadas aqui. Eu sei que pessoas estão tendo alívios. Hoje eu estava falando até com a menina aqui, com a Linda, que faz minha unha. Ela é a minha nail designer, que agora é nail designer, gente, que é unha de gel. Porque minha unha, gente, pensa numa unha que quebra toda. Gel foi libertador pra mim. Então, quando eu tava falando com ela, eu falo, esse trabalho, principalmente lá no treinamento, né, porque vocês aqui, eu não consigo saber o que tá acontecendo claramente com vocês. Mas lá no treinamento a gente tem um grupo que a gente elas ficam esses 2 meses ali falando entre elas, e eu falo, abrindo o coração, aprendendo a se abrir, aprendendo, sabe? É porque a gente vai criando uma casca e uma armadura que a gente vai se fechando pro mundo. À medida que a gente vai crescendo, nós vamos sendo machucadas, e é normal, é o mundo, é a vida. E a gente vai sendo machucada, e a gente vai fazendo o quê? Ao invés da gente sarar essas feridas, a gente vai se fechando, a gente vai tudo pro mundo, e as pessoas eu quero me proteger de vocês, eu quero me proteger do mundo. E você se fecha, e quando você vê, você tá fechada pro mundo e pra você mesma. Você tá fechada pra todo mundo, inclusive pra você. Então ali que a gente fala no grupo do Telegram, que é um bônus, né, que o treinamento tem, porque o treinamento, além das aulas, você tem esse bônus de estar aí nesse Telegram, que a gente tá ali o tempo inteiro interagindo você com o grupo. E ali elas vão falando, eu falo, olha, esse lugar aqui é pra vocês abrirem. E abrir é o quê? É falar as feridas, é mostrar as feridas, é mostrar as dores que a gente esconde, as dores que a gente finge que a gente não tem, o choro que a gente engole. Ali é o lugar de você começar na marra, sabe? A se abrir, a falar, agora acabou, para, máscara, porque máscara é isso, é máscara de ser forte, máscara que tá tudo bem. Isso é péssimo, porque isso vai ficando um peso que no final você tá amarrada. E ali você vai acontecendo isso. E aí eu vou vendo perfeitamente, claramente, o desabrochar de todo mundo. O desabrochar, sabe? O alívio de você poder falar. O alívio de você poder voltar novamente a respirar. É como se as pessoas estivessem enterradas no fundo da terra, e de repente elas começam a respirar, e elas começam a olhar o sol, elas começam a perceber que elas são vivas, elas estão vivas. Que existe beleza na vida. Que a vida não é uma coisa ruim, que a vida é boa. Quando você sabe viver da forma correta, né? Sem ficar ali se fechando tanto. Então, o que acontece? Eu fico sempre muito emocionada, porque eu falo assim, gente, essa pessoa, eu tava falando com ela, essa pessoa era pra quê? Agora, a partir daí que essa pessoa, né, ficou totalmente amarrada emocionalmente, ela ia pro resto da vida dela agora. Porque ninguém quer ouvir, né? Todo mundo, quando a gente tá assim nesse nível emocional, que a gente tá muito ruim, muito mal às vezes, as pessoas não querem te ouvir mais. Ninguém quer saber de você, ninguém quer saber dos seus problemas. E aí que você vai se fechando mais ainda. Aí que você vai se fechando mais ainda. E aí que vai infeccionando cada vez mais as suas dores. Aí você fala assim, Sabrina, mas eu não tô assim nesse nível da minha vida. Mas você tem muitas coisas que precisam ser tratadas lá da sua infância. E se você, pra que a gente vai esperar tá com o atestado de óbito quase na mão pra gente poder começar a se tratar? Então você vê a qualidade da vida da pessoa sendo retomada ali. Você vai vendo a pessoa desabrochando para a vida, e você vai vendo uma restauração acontecendo, e uma pessoa que estava fadada a viver pro resto da vida, carregando tristeza, peso, sabe, desânimo, ela fala assim, acabou.
larguei para trás e ela vem para uma nova vida. E isso é algo que me deixa realmente extremamente emocionada quando eu vejo essas coisas acontecendo lá no grupo. Me dá assim muita alegria. Por quê? Porque uma vez eu já tive assim. E uma vez eu entendi que eu não precisava viver assim pro resto da vida. E eu entendo que tudo isso é fruto de um propósito muito específico que eu tenho na minha vida. Eu entendi isso, e o propósito na minha vida hoje é o quê? É te ajudar a entender quem você é. Sabe, existe um propósito, eu não tô aqui para chegar para você e falar que é muito legal, muito lindo, não tô ali no treinamento para chegar e falar, ficar engraçado. Não, existe um propósito, esse propósito é claro. Esse propósito é claro, então tudo tem que ser muito claro. Eu tô estudando qual o propósito, pai, eu tô trazendo a semente do meu tempo, o que eu quero fazer com isso? O que você quer, pai? Eu tô chegando aqui mais cedo no trabalho. Por que eu tô lançando esse semente? Porque eu quero brilhar aqui nesse trabalho. Porque eu quero que as pessoas vejam eu fazendo isso e olhem e comecem a imitar esse modelo. Porque pode sim, gente. Pode sim, deve. As pessoas precisam de exemplos, de bons exemplos na vida delas. Pela falta dos bons exemplos, elas estão imitando os maus exemplos. Pela falta das pessoas que hoje estão brilhando, hoje as pessoas estão fazendo o quê? Estão seguindo aqueles que estão aparecendo na frente. Então que você seja uma pessoa que tenha um propósito de ser um modelo inspirador para a vida de alguém. Que você seja um modelo inspirador para a vida dos seus filhos, para a vida de outras pessoas. Mas tenha um propósito. Tenha um propósito. Tenha um propósito claro. Eu quero ser feliz, sim, eu quero ter uma vida leve, eu quero ser equilibrada, eu quero conseguir me reequilibrar todas as vezes que eu tomo um baque. Por quê? Porque eu quero ser exemplo para os meus filhos. Eu quero mostrar para eles que a vida é assim, a gente toma baque, mas a gente não precisa ficar lá prostrado. A gente tem mecanismos que a gente pode se reerguer e se reequilibrar e continuar com uma vida de qualidade, mesmo que as circunstâncias não colaborem para isso. Porque se a gente depender das circunstâncias para estar feliz, a gente está frito. A gente está frito. Fritas. Você não pode achar que você só vai estar feliz por causa das circunstâncias. Se o mar estiver numa maré mansa. Não pode. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. E quando eu entendi isso, eu falei, existe um propósito muito específico para a minha vida. Existe um propósito muito específico para o que eu quero fazer ali na internet. Existe um propósito muito específico e muito claro para tudo que eu quero alcançar aqui na internet, para o porquê de cada semente que eu estou lançando aqui. E o porquê de cada semente é o quê? Te ajudar a descobrir quem você é. Sabrina, mas descobrir quem eu sou? Sim, porque você descobrindo quem você é, você vai ter clareza. Você vai ter clareza em relação a você. Você com clareza em relação a você, você vai começar a ter clareza em relação às suas potencialidades, às suas sementes. Você vai começar a ter clareza em relação ao seu propósito. Você vai começar a ter clareza que as suas forças, as suas limitações, as suas fraquezas, você vai começar a ter clareza qual o solo que você pode transitar com mais tranquilidade, qual o solo que você tem que estar mais ressabiada. Então quando você sabe quem você é, quando você sabe quem você é, uma confiança começa a te inundar. Uma confiança começa a te inundar. E essa confiança é a confiança que vai começar a trazer coragem para dentro de você. Muitas mulheres chegam para mim e falam assim, Sabrina, eu queria ter mais confiança em mim. Essa confiança só vai vir no dia que você descobrir verdadeiramente quem você é. Senão não tem confiança. A confiança, ela oscila. Mas Sabrina, mas aí você, olha só, mas não é Deus, a gente não tem que descobrir quem é Deus? Sim, a gente tem que descobrir quem é Deus. Mas só que depois que você descobre quem é Deus, se você não descobre quem é você, não adianta nem você ter descoberto quem é Deus, se bobear. Sabrina, como que você fala um negócio desse? Eu vou falar pra você uma coisa que eu descobri uma vez. Uma coisa, eu nunca falei isso. Eu gravei até um vídeo hoje na hora que eu tava correndo, mas eu falei assim, eu vou deixar aqui gravado, mas eu vou falar primeiro numa live.
eu descobri algo. Uma vez Deus falou muito claramente comigo. Por isso que hoje a minha missão de vida é te ajudar a descobrir quem você é. A minha missão. Se eu tenho uma missão aqui, a minha missão é te ajudar a descobrir quem você é. Mas Sabrina, mas aí não seria você me ajudar a resolver meus problemas? Não. Se eu te ajudo a descobrir quem você é, você resolve seus problemas. Você vai ter clareza em relação a você resolve seus problemas, porque você vai se tornar confiante, você vai vir coragem com isso e você vai começar o quê? A se lançar no novo, a se lançar nas coisas que você tem que se lançar. E a sua vida começa a andar e os seus problemas começam a se desenrolar. Mas aí eu quero falar algo com vocês que eu nunca falei aqui, mas eu vou abrir aqui hoje para falar para vocês. Uma vez eu vinha de um processo arrasado emocionalmente. Eu já falei isso com vocês aqui, deprimida, vontade de morrer, minha vida já tava assim, emocionalmente eu tava arrasada, no chão, não restava mais nada da Sabrina. Não tinha como, eu não falei assim, não tem como sair desse buraco aqui que eu me enfiei, emocional. E aí eu peguei e foi nesse processo que eu tive esse encontro com Deus, que tem aí nos meus destaques lá, como é que foi. Nesse processo eu tive um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus começou a minha virada. E eu pego e mergulho profundamente nesse meu relacionamento com Deus. Eu fui de cabeça, porque ali, eu entendi que ali era o salva-vida que tinha sido lançado no meio da tempestade, que eu estava me afogando. Foi lançado, eu me agarrei àquilo. E eu mergulhei na palavra, eu estudei, eu fiz seminário. Eu mergulhei profundamente na palavra de Deus. E eu já estava pregando, eu falava para as pessoas. Só que nessa situação, eu me apaixonei por Deus. Eu vi a beleza, eu vi a grandiosidade, eu vi o tamanho do amor dele. Eu vi o quanto ele me amava. Eu vi, as bênçãos, eu vi as pessoas transformando através daquilo que eu falava. Só que nesse processo, eu não gostava de mim. Eu amava Deus, eu amava o outro. Eu amava falar de Deus, eu amava falar de tudo dele, mas eu não gostava de mim. Porque quando eu olhava pra mim, eu só via defeito. Eu via todas as qualidades do mundo em Deus, mas quando eu olhava pra mim, eu só via defeito. E ok, mas eu não tinha muita noção disso não, tá? Não tinha muita noção disso. E aí um dia eu orando, já era velha de crente já, vamos dizer assim. Eu tava orando e Deus trouxe uma visão pra mim. E é a primeira vez que eu vou estar falando aqui pra vocês. Acho que eu nunca falei por aqui. Deus trouxe uma visão pra mim. E essa visão, eu chegava e eu via como se fosse um castelo medieval. E esse castelo, eu sabia que era o castelo, que era o lugar onde Deus morava. E eu vi aquele castelo, eu vi as muralhas e de repente eu fui saindo para fora do castelo, como se eu tivesse vindo uma visão do alto. Eu ia para fora das muralhas e eu falava, mas meu lugar é ali naquele castelo, por que eu tô indo para fora das muralhas? Sem brincadeira, na hora que estava acontecendo, eu lembro exatamente disso. E aí eu fui indo pra fora do castelo, fui me afastando como se fosse pro lado de fora, assim, das pessoas ali, do lado de fora das muralhas do castelo. Aí eu peguei e fui me aproximando e eu fui chegando perto, eu via que era uma banca de camelô. E essa banca de camelô era muito grande. E nessa banca de camelô, sabe aquelas bancas de camelô antes de show de rock, show daquela pessoa que é super famosa e que vende ali faixinha, vende pulseirinha, vende negocinho que sacode, chaveirinho. Era aquela banca. E eu olhava assim, gente, eu tenho a visão das faixinhas. Hoje de manhã eu tava lembrando sobre isso, das faixinhas escrito Jesus com purpurina rosa, pendurado assim na banca. E quando eu vou me aproximando assim da banca, quando eu olho, quem era que tava vendendo ali naquela banca era eu. Eu me vi ali. Eu falava, não, por que eu tô aqui do lado de fora e eu não tô lá dentro? E eu tô aqui do lado de fora. E eu vendia Jesus. Sabe, eu anunciava Jesus e vendia tudo que era produto de Jesus, falava de Jesus para todo mundo e falava e não sei o que, tava feliz ali vendendo. E as pessoas passavam e eu falava de Jesus e as pessoas passavam e ali tava, mas aí
Nesse momento eu saí, a minha visão, fiquei ali e fiquei assim, por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Nesse momento a minha visão saiu dali e voltou de novo pro castelo. E eu fui entrando dentro do castelo. E era como eu passava por cima daquelas muralhas, eu ia entrando as portas do castelo e abrindo, eu ia passando por dentro das paredes, das portas assim, até chegar à sala do trono. Quando eu chegava na sala do trono, eu me deparava com o trono de Deus e Deus sentado ali, mas aquele Pai amoroso, era o Deus Pai que estava ali, aquele Pai amoroso. E na frente daquele Deus tinha uma moça, uma mulher, uma menina, e ela dançava. Sabe aquelas crianças de 4, 5 anos, quando elas estão dançando ali na frente dos pais, estão se exibindo? E os pais estão batendo palma, e os pais estão apaixonados com tudo aquilo, estão babando, e a criança não quer, ela não tá nem aí. Essa menina tava descalço, tava com o vestido todo solto, e ela dançava, e ela dava pirueta, e o pai, que era Deus, batia palma, ria, se orgulhava daquela menina. E quando eu olhei assim, era eu. E Deus falava pra mim assim, filha, é aqui que eu quero você. É aqui que eu quero você. Não é lá fora. É aqui é o seu lugar. Só que hoje você está se mantendo lá fora. Você está se mantendo lá fora. E foi nessa visão que tudo começou na minha vida. Quando eu entendi que não adiantava eu saber quem era só Deus. Porque por mais que eu soubesse quem era Deus, eu não sabia, e não sabendo quem era eu ia me manter do lado de fora. Eu precisava saber quem era eu. Eu precisava saber o quanto eu era especial. Eu precisava saber quem era eu. Porque se eu não soubesse quem era eu não ia viver o melhor de Deus. Eu não ia estar ali diante dele. Eu não ia estar ali feliz, leve, pulando, brincando, me deliciando na presença dele. Eu ia continuar do lado de fora, como camelô, vendendo, falando como Deus é maravilhoso, mas sem experimentar realmente o que é estar diante dele. Então, por isso que hoje eu falo pra vocês, a minha missão de vida é te ajudar a entender quem você é. Porque foi aí que eu comecei a entender a importância de saber quem eu era, o quanto eu era especial, o quanto eu não era uma poeira qualquer no meio do mundo, o quanto existia um propósito pra minha vida, o quanto existiam sementes dentro de mim, o quanto eu era amada, o quanto eu era querida, e o quanto tinha uma vida leve, maravilhosa. Uma vida assim que Deus queria para mim. E eu tenho certeza que da mesma forma Ele quer para você também, uma vida leve. Uma vida que, apesar de tudo, você usufrui disso tudo. Então, mas só que esse foi o início da jornada. Esse foi o início da jornada. Vocês acham que de repente eu me vi lá dentro daquele palácio? Não. Foi um processo, uma jornada, até eu realmente entrar dentro daquele lugar ali. E hoje eu falo, você não precisa passar por tudo que eu passei, entender tudo que eu tive que entender para entrar para dentro desse palácio novamente. Você não precisa, porque foram anos para eu realmente entrar para dentro desse palácio. Quantas vezes eu chegava e falava comigo mesmo, eu quero estar lá, mas eu não conseguia sentir que eu estava lá. Por mais que Deus falasse para mim, é aqui que eu quero você, eu ainda continuava me sentindo que eu estava do lado de fora. Eu continuava vendo que quando eu falava de Deus, eu falava, mas eu não me via ali usufruindo daquilo tudo, dessa jornada, até eu entrar para dentro desse palácio e me sentir igual essa menina que Deus falou, que é assim que eu te quero. E quando ele fala isso, o relacionamento com ele é um reflexo de como a gente se relaciona com a gente mesma e com o mundo. Entendam isso. A forma como você se relaciona com Deus muitas vezes é um reflexo também da forma como você se relaciona com você e com o mundo. Então, Deus falava, é assim que eu te quero. É assim que eu te quero. Então, foi um processo. E foi um processo árduo e demorado. Só que por quê? Porque eu não entendia realmente o caminho. E Deus foi me dando visão em cima de visão, me direcionando nessa jornada e entendendo o que eu tinha que fazer
para conseguir me ver dessa forma que ele queria que eu me visse, leve, bem-humorada, olhando para a vida com otimismo, olhando para a vida, sabe, com alegria, sem peso. Manda essa live aqui para alguém que você saiba que quer ter uma vida leve, uma vida mais relax aí, sabe, porque é isso que Deus quer que você tenha. Um beijo, fica com Deus e amanhã eu te espero.